Beleza, vamos lá continuar. Eu vou fazer um breve resumo do que a gente viu até agora, só para não cair no esquecimento, que eu acho que vocês já até esqueceram. Tá, vou pegar aqui, vou desenhar uma coluna de um líquido. Ó, essa coluna, esse cilindro, eu vou encher d'água. Ó, encher de água. Vou fazer aqui só para a gente ter uma referência, um ponto bem na superfície, um ponto bem na base, só para a gente ter uma referência, né? Esse ponto na superfície eu vou chamar de ponto A, esse ponto na base eu vou chamar de ponto B. A gente acabou de ver que o ar... Eu sou o cachorro do Bismarck, tá bravo. Pois é, né? Dá de comer o cachorro, rapaz. Não, o meu não, mano. É outro aí. O meu áudio tá cortado. Olha só. Aqui eu tenho o ar. O ar, ele vai exercer uma força para baixo. O líquido, eu tenho um líquido aqui dentro. O líquido, ele vai exercer uma força para baixo. Mas como esse líquido está parado, não está indo para lugar nenhum, então eu vou ter uma força para anular essas duas. Uma força para cima. E essa força para anular as duas é a força, vou colocar aqui maior, que é a força de B. Essa força para anular as duas é essa força no ponto B. Essa força no ponto B é igual à força em A mais a força, é o peso da água. Vou botar até pH logo aqui. Peso da água. Isso a gente falando de força, né? Agora vamos falar de pressão. Da mesma forma, seguindo o mesmo raciocínio, a pressão no ponto B é igual à pressão no ponto A mais a pressão... Vai confundir, né? Eu vou tirar esse H daqui e vou escrever peso. Quando falo em peso, é força. Aqui é a pressão hidrostática. Isso aqui a gente viu agora há pouco. Então, a pressão no ponto B é igual à pressão no ponto A mais a pressão da água, né? A pressão hidrostática. Só que eu vi que essa pressão hidrostática eu posso escrever de uma forma diferente, né? A pressão no ponto B é igual à pressão no ponto A, mais essa pressão hidrostática eu posso escrever ela como densidade do líquido vezes a gravidade, que vai ser sempre a mesma, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura da coluna de água, né? Sendo que esse H, ele é a altura daqui para cá. E professor, pode fazer a pergunta? Pode. Então tá, PB é igual a PA mais PH. É a mesma coisa que PB igual a PA mais DHG? Mas DHG? Sim. É. Por que que é a mesma coisa? Porque a pressão hidrostática ela é igual à densidade vezes o G vezes o H. Elas são iguais? Se eles são iguais,
Então, eu posso trocar um pelo outro, entendeu? Posso trocar esse cara por esse cara aqui, Perfeito. certo? E daí a gente viu agora há pouco também que se eu tiver um outro ponto bem aqui, deixa eu... Acho que ficou estranho esse ponto, né? E tiver outro ponto bem aqui, se eu chamar aqui de um ponto X e aqui um ponto J, a gente viu agora há pouco, a pressão no ponto X é igual à pressão no ponto B, é igual à pressão no ponto J, que são iguais porque eles estão na mesma altura, na mesma superfície, certo? Agora eu vou falar uma informação nova. Até aqui, tudo entendido, né? Sim, eu entendi. Beleza. Agora eu vou falar uma informação nova. Atentem para isso daqui, que isso aqui é importante. Digamos que eu tenha um ponto bem aqui. Um ponto bem aqui. Vou chamar esse ponto de ponto... Vou botar uma letra qualquer. Ponto Y. Vamos lá, ponto Y. Esse ponto Y... Oi? Bota ponto G, ponto G. Ponto G fica meio estranho, né? Ponto Y. Esse ponto Y, ele vai ter uma determinada altura. Vou colocar aqui como se ele estiver bem aqui. Como se eu estiver fazendo um corte transversal aqui na coluna de líquido. Tá aí meu ponto Y. A gente viu agora há pouco que a pressão no ponto B, atenção que eu vou enrolar a coisa agora. Aqui eu tenho uma altura, né? Que eu chamo de altura H. Altura da coluna. Vejam que a pressão lá embaixo, no meu ponto B, é igual a pressão A, pressão atmosférica, mais densidade, vezes gravidade, vezes altura desse H. Mas e se eu quiser calcular a pressão bem aqui no meio, nesse ponto aqui, no ponto Y? Como é que eu calcularia a pressão no ponto Y? Olha só, o raciocínio, ele é o mesmo. Porém, daqui para cá, aqui da altura do ponto Y até aqui em cima, eu vou ter um outro valor, né? Vou chamar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse H aqui e vou colocar um H maiúsculo, para exemplificar aqui a altura total. Então, aqui seria o H maiúsculo, que é para exemplificar, quer dizer, que é para dizer que é a altura total, né? A pressão lá embaixo é igual à pressão no ponto A vezes aqui. Eu poderia pôr HT, que seria a altura total, entendeu? Você também.
Eu vou fazer assim, o H maiúsculo, a altura total, e o H minúsculo, a profundidade só até onde está a superfície onde está o ponto Y. A pressão no ponto Y vai ser a pressão no ponto A mais a pressão dessa coluna de água apenas. A pressão dessa coluna de água apenas. Certo? A pressão no ponto Y, ela vai estar bem aqui, ó. Ou pressão no ponto Y. Essa pressão no ponto Y, ela é influenciada pela pressão atmosférica, né? É a pressão de cima para baixo, e ela é influenciada pelo peso dessa coluna aqui. Vou até colocar de verde aqui, sei lá, de roxo. Alguém pediu para entrar. Aqui. Então, no ponto Y, nós temos a pressão atmosférica e a pressão dessa coluna de água. Então, se no ponto Y está sendo influenciada por essa coluna de água apenas e não a coluna de água toda, percebe que em cima do ponto Y só tem a coluna de água dessa daqui, dessa altura H. Então, eu vou usar só essa altura H aqui. Entende? Então, a pressão no ponto Y vai ser a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática dessa coluna aqui, que está em volta esse quadrado vermelho. Então, vai ser a densidade do líquido, porque o líquido é o mesmo, vezes a gravidade, porque a gravidade não muda, vezes esse H aqui, o H que está em cima, entende? Então, a pressão no ponto Y é igual à pressão no ponto A mais a pressão hidrostática dessa coluna de água aqui. E como é que eu calculo essa coluna de água? Densidade vezes a gravidade vezes a profundidade aqui, ó. Esse H aqui. Não vamos confundir com a altura daqui para cá, certo? Essa altura, essa coluna de água de baixo aqui, ela não tem influência sobre esse ponto aqui. O que tem influência sobre ele, qual é a força que está em cima dele? A força atmosférica, da pressão atmosférica, mais a força dessa água aqui, que está em cima dele. A água de baixo, ela não tem influência sobre ele. Pode entender isso aí? Perfeitamente, professor. Beleza. Da mesma forma, se a gente tiver um ponto aqui e um ponto aqui, da mesma altura, eles vão ter a mesma pressão. Bota ninguém coloca comidinha pra nós enquanto a minha aula termina. Como? Ó, da mesma forma, se esse ponto Z e esse ponto W estão na mesma altura, então, só repetindo o que eu falei agora há pouco, a pressão no ponto Z é igual à pressão em Y, que é igual à pressão em W. Certo? Tranquilo isso aqui? Perfeito. Eu tenho que fazer alguns exercícios para ver como que eu vou me sair. Tem que ver. Desculpa, eu não escutei. Ficou baixo. Temos que fazer alguns exercícios para ver se eu vou acertar. Ah, sim. Vamos já lá. Eu vou até colocar essa imagem aqui. Já vai complicar ainda mais. Sempre. Aí, eu mandei a imagem lá.
Vamos ver mais o que tem aqui na apresentação. Aí a gente vai... Isso aqui a gente já viu, né? Pressão hidrostática é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Isso aqui é o teorema de Stevens. A pressão lá embaixo é igual a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática da coluna d'água. Isso foi o que a gente acabou de ver. Aqui ele fala de unidades de pressão, né? Por que ele fala de unidade de pressão? Muitas vezes vocês vão ter a pressão medida em milímetros de mercúrio, né? Deixa eu falar algo legal sobre o milímetro de mercúrio. Não sei se vocês vão gostar, não, mas... Aqui. Vou apagar tudo isso aqui. Tem gente que não gosta de ver muita coisa, que já pensa que é coisa difícil. Só que não é. Aqui, ó. Vou escrever algo aqui relacionado à pressão em milímetros de mercúrio. Ou pressão em centímetros de mercúrio. Vou escrever aqui em cima. Entrou alguém? Não, não entrou ninguém. Se vocês encontrarem alguma questão falando em milímetros de mercúrio ou centímetros de mercúrio, a pressão, não sei se... Aqui a gente está falando de unidade de medida, tá? Unidade de medida. Lembrando, o que é a unidade de medida? Medida da temperatura, graus Celsius. Qual a unidade de medida do tempo? Segundos. Qual a unidade de medida de comprimento? Metros. Qual a unidade de medida da pressão? Vocês lembram? Ó, vocês lembram que lá na primeira aula a gente viu que a pressão é igual a força sobre a área? Isso aqui a gente já viu lá na primeira aula, tá? Então não é uma fórmula mágica que eu estou colocando aqui, não. Qual é a unidade de medida da força? Como é que eu meço a força? Como é que eu meço uma área? Metros quadrados, né? Sendo assim, a unidade de medida da pressão? Newton por metro quadrado. Não é nenhuma novidade. Isso aqui a gente viu lá na primeira aula, que eu tenho certeza que vocês lembram. Então, unidade de medida da pressão no Sistema Internacional de Unidades é esse daqui, Newton por metro quadrado. Mas o que acontece? Está aqui, minha pressão Newton por metro quadrado. O que acontece? Vai ter exercícios que vocês vão ver a pressão em milímetros de mercúrio ou centímetros de mercúrio. O que isso significa? Isso significa que alguém foi fazer algum experimento e colocou a substância mercúrio lá no recipiente lá. Ele colocou a substância mercúrio. Ele colocando a substância mercúrio, ele vai chamar... Vou botar aqui de vermelho, porque mercúrio me lembra vermelho. Ele colocando a substância mercúrio, ele vai chamar a pressão simplesmente o valor da altura. Mas isso numericamente falando, entendeu? Então, se eu tenho uma substância com mercúrio, e aqui eu tenho, por exemplo, uma altura H igual a 24 centímetros, por exemplo, então eu já sei que a minha pressão aqui na base vai ser igual a 24 centímetros de mercúrio, certo? Eu tenho uma altura, se eu tenho uma altura de 30, uma altura H,
de 30 milímetros, 30 milímetros, então a minha pressão total aqui embaixo, ela vai ser igual a 30 milímetros de mercúrio. E aqui, ele deu algumas maneiras de converter. Vocês sabem que aqui ele está mostrando a pressão em milímetros de mercúrio, aqui ele está mostrando a pressão em milímetros de mercúrio. Mas a gente viu a pressão em newtons por metro quadrado, né? Então, em alguns exercícios, vocês vão precisar transformar. Como é que vocês transformam de milímetro de mercúrio para centímetro para newton por metro quadrado? Aqui, ó, 1 centímetro. Vou tirar isso daqui. Depois a gente olha para cá. 1 centímetro de mercúrio vale 1.1372,8 newton por metro quadrado. Então, quanto que vale, por exemplo, esses 24 centímetros de mercúrio? Se 1 centímetro de mercúrio vale, isso aqui é padrão, isso sempre vai ser isso, 1 centímetro de mercúrio vale 1.332,8 newton por metro quadrado. Quanto vale, então, 24 centímetros de mercúrio? É só a gente pegar esse 24 e multiplicar por esse valor aqui, daqui de cima. 1.3312,8 newton por metro quadrado. Que aí eu vou ter o valor em newton por metro quadrado. Certo? Deixa eu fazer na calculadora aqui. 24 centímetros de mercúrio. Deixa eu fazer 24 vezes 1.132,8. Vai dar 31.987. 31.987,2 newton por metro quadrado. Certo? Então, se eu quiser transformar de centímetro de mercúrio para newton por metro quadrado, eu multiplico, vou pegar certinho aqui, eu multiplico por 1.332,8. Se eu quiser transformar de milímetro de mercúrio para newton por metro quadrado, eu multiplico por 133,28 newton por metro quadrado. Certo? Vou só fazer um exemplo aqui de transformação de milímetro de mercúrio para newton por metro quadrado. Só para ficar completinho aqui. 1 milímetro de mercúrio, por padrão. Oi? Tanto milímetro quanto centímetro, você vai só fazer a multiplicação, então. Basta fazer isso, só multiplicar. Os valores já estão aqui. Você sempre vai ser isso. Então, vou pegar aqui, por exemplo, ó. 30 milímetros de mercúrio e quero transformar para newton por metro quadrado, é só multiplicar o 30 por 133,28. Que eu vou ter o meu valor em newton por metro quadrado. Só para fazer essa conta, 30 milímetros de mercúrio é igual, deixa eu só fazer a conta aqui, 30 vezes 133,28 é igual a 3.998,4 newton por metro quadrado. Não tem muito segredo, não. Se quiser transformar de... Outra
Oi? Vai ter outras, como podemos expressar, outras formas, que nem o exemplo aí, ele está pedindo para milímetro e centímetro. Vai ter outras coisas como hectômetro, decômetro, não? Não que eu lembre, eu acho que não. Se tiver, a gente vê separado, mas eu falo desses três porque é mais comum esses três. Esses três são os mais comuns. O Newton por metro quadrado, o centímetro de mercúrio e o milímetro de mercúrio. Se tem algum outro, eu não recordo. Eu vou mandar essa imagem aqui lá pro grupo. Só um momento. Ninguém precisa tirar. Aí. Seguindo, aqui ele explica, né? Transformar de um para o outro e tal, e tal, e tal. Tem mais uma. Desculpa, aqui é a pressão atmosférica. Mas aqui sempre vai ser padrão. A pressão atmosférica vale 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Então, sempre que tiver um ATM, né? Então, só relembrando. Vou botar aqui. Unidades de medida de pressão. Unidade de medida de pressão. A mais comum, e é a do Sistema Internacional de Unidades, é Newton por metro quadrado. O mais que eu tenho? Eu tenho centímetro de mercúrio. Eu tenho milímetro de mercúrio. E eu tenho o ATM, certo? Milímetro de mercúrio, eu vou colar daqui. Vou trazer para cá. Só tirar daqui. Vou pegar isso daqui. Só para eu separar aqui. Isso aqui eu deleto, isso aqui eu deleto. Transformar de milímetros de mercúrio para newton por metro quadrado, é só multiplicar por 133,28. De centímetro é só multiplicar por 1.332,8. E o ATM eu multiplico por 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Aqui é 1, tá? 1,013. Ou seja, aproximadamente 1 vezes 10 a quinta. Certo? E a do Sistema Internacional de Unidades é esse cara aqui. Oi? Ele já está em noção científica. Basta multiplicar 1,013 vezes 10 a quinta e vai dar o resultado. Isso. Se eu tenho, por exemplo, 2 ATM, vou pegar aqui. Se eu tenho, por exemplo, 2 ATM. Eu quero ver, pô. 2 aqui. Coisa difícil. Se eu tenho 2 ATM
e quero transformar para Newton por metro quadrado, eu pego o 2 e multiplico por 1,013 vezes 10 elevado à quinta. E daí o meu resultado ele vai ser em Newton por metro quadrado. Entendeu? Basta multiplicar. 2 ATM, quero transformar, Tá multiplicar. começando a ficar legal isso, né? Pois é, isso é divertido. Não, ficou legal mesmo. Pode. Vai dar para tirar 0 no exercício. Oi, pode perguntar? Para de ser. Divertido é o desconto, que eu não perder mês que vem, 320. Caramba. Aí já não é comigo. Enfim, é isso daqui. Vou até mandar para vocês aqui no grupo. É só multiplicar, tá? Isso tudo é o teorema do cara lá, como é o nome dele? É o Stelvin, como é Stelvin? O Steven, o teorema do Steven é esse daqui, ó. É esse roxo aqui, tá vendo? PB igual a PA mais DGH. Aí tudo que a gente está Se eu sair estudando... da aula é porque ele carregou o celular, tá 6% só. Oi? Eu saí da aula porque ele carregou o celular, tá? Tá em 6% já. Tá bom. Beleza? Aqui eu mandei lá para vocês isso aqui, né? Tal. Beleza. Então aqui, ó. Eu acho que não vai aparecer outros diferentes desse daqui. É só multiplicar. Aqui, papapá, papapá. Aqui ele fala quando a pressão atmosférica é igual a 1 atm, ela é denominada pressão normal. Isso aqui ele só quer dizer que a pressão atmosférica normal nossa, essa que a gente vive, ele é 1 atm. 1 atm. E se a gente fosse transformar para Newton por metro quadrado, bastaria, é isso aqui. Aproximadamente 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Essa é a pressão atmosférica normal exercida pelo ar. Certo? E daí a gente já viria para os exercícios. Mas aí eu sugiro a gente fazer esses exercícios. Ó, deixa eu ver, tem 1, 2, 3, 4. Sugiro a gente ver esses exercícios amanhã. O que vocês acham? Hoje a gente pode ver agora também. Amanhã, lógico. Beleza? Ó, o assunto é esse, tá bom? Tudo isso aqui que a gente viu era esse. Amanhã a gente vai ver os exercícios resolvidos desse assunto, beleza? Para não ficar muito cansativo, tá bom? Eu vou só interromper. Boa noite, então, aí, tá? Fique com Deus.